E aí, bebeu aquela aguinha, deu uma relaxada. Vamos embora continuar pra gente começar a fazer as questões propriamente ditas, né? Porém, a gente precisa dos conceitos, tá? Ó, nessa lista aí, como eu falei a vocês, envolve medidas de tendência central, moda, média e mediana, envolve razão e envolve porcentagem. Hoje a gente vai focar nas medidas de tendência central, que são 3: a moda, a média e a mediana, certo? Existe a média aritmética simples, que é a que a gente trabalha normalmente na escola, que a gente normalmente calcula as nossas médias na escola, e existe também a média ponderada. Já eu falo um pouquinho sobre ela. Não vai estar aí nessas questões, mas já caiu no SSA 1. Eu vou pegar essa questão para fazer ela com vocês também, porque eu acabei não lembrando de colocar ela nessa lista, certo? Então, retomando o que a gente estava comentando no vídeo anterior, são 3 as medidas de tendência central: a média, a moda e a mediana. A média aritmética simples é simplesmente a gente somar todos os elementos e dividir pelo total de elementos. Em vez de ser pelo total, pela quantidade. A pessoa não pensar que o total é a soma. Então, somei todo mundo. Tem quantos? Tem 10. Todos são 10. Divido por 10. Somei todo mundo. Tem quantos? Tem 6. Todos são 6. Divido por 6. Então, soma todos os itens. Divide pela quantidade total de itens. Certo? Moda. Moda é o que mais se repete. Se não tiver nada que se repita mais vezes, não tem moda. Amodal, certo? E mediana é o termo central, ok? Mediana, termo central. Porém, eu não posso pegar a lista de qualquer jeito, porque meu termo central poderia ser um, o seu poderia ser outro, o dela poderia ser outro, o dele poderia ser outro. Então, o termo central, ele precisa ser organizado para ser decidido. Então, esse termo central aqui, eu preciso antes organizar a lista em rol. E a gente já viu que é ordem crescente ou decrescente. Certo? E aí, no exemplo anterior, a gente viu quando essa lista tinha uma quantidade par de elementos. Quando tem uma quantidade par de elementos, isso quer dizer que eu vou ter 2 elementos centrais, certo? Eu vou ter 10 para um lado, 10 para o outro, 2 no meio, porque eu tinha uma quantidade par de elementos. Quando tiver uma quantidade par de elementos, eu sempre vou somar os 2 centrais e dividir por 2. Ou seja, tirar a média desses 2 centrais, porque minha mediana é um valor único. Quando a minha lista tiver uma quantidade ímpar de elementos, só vai ser o elemento do meio um só. Já vou encontrar ele. Por exemplo, pronto, aqui eu tenho 7 elementos, certo? Posso dizer que é um elemento central? Ainda não, porque não está em ordem crescente. Ó. Então, primeiro eu coloco em ordem crescente ou decrescente, tanto faz, certo? Você que escolhe. Vou fazer do menor para o maior. 1, depois 4, tem 4 de novo, 5, 7, 16, 21. Pronto. Ele aqui está em rol, do menor para o maior. Quem é meu elemento central? Ó, normalmente, né, quando a lista é pequenininha, eu faço assim, ó. Se é central, eu vou separar o grupo em dois grupinhos. Todo mundo em 2 grupos, porque é mediana, termo central. Se é o termo central, ele vai estar no meio e vai dividir o grupo em 2 partes. Então, geralmente, eu vou fazer assim, ó. Um para lá,
um pra cá, um pra lá, um pra cá, um pra lá, um pra cá. Esse grupo ficou com 3, esse grupo ficou com 3. Então, a minha mediana dividiu o grupo em duas partes iguais. E aí, eu fiquei com o elemento central, que foi 5. A mediana, nesse caso aqui, é 5, que é o termo central, certo? Ô, Cida, e aqui tá fácil, porque só tem 7 elementos, mas e se tivesse 152 elementos? Como era que eu ia saber o termo central? Eu ia anotar os 152, ia ficar um pra lá, um pra cá, um pra lá, um pra cá, um pra lá, um pra cá. Claro que não, né, minha gente? Claro que não. O que era que ia fazer? Vamos fazer com esse aqui, vai funcionar com qualquer tamanho de lista, certo? Então, ó, tenho 7 elementos, não é? Qual é a posição do meu elemento central? Então, você pega 7. Você não quer dividir o grupo em duas partes iguais? Divide por 2. 7 dividido para 2, pegar 7, dividir para 2 pessoas. É a metade de 7. E metade de 7 é 3,5. Se você não sabe isso de cabeça, você pega o 7, divide por 2. E aí, começa a pensar. 2 vezes quanto se aproxima da 7? 2 vezes 3, que é 6. Para chegar em 7 e 1. Não dá para dividir, coloca um 0 e uma vírgula. 2 vezes quanto se aproxima da 10? 2 vezes 5 é 10. Para 10, nada. Dá 3,5 do mesmo jeitinho. Certo? Então, não se assusta com essas respostas assim diretas. Então, 7 dividido por 2, 3,5. Então, quem vai ser meu elemento central? A gente arredonda para o próximo número. Quem é o próximo? Depois de 3, 4. O próximo número inteiro. Então, isso quer dizer que o quarto elemento é a minha mediana. 1, 2, 3, 4. E aí, eu não preciso ficar um para lá, um para cá, um para lá, um para cá, um para lá, um para cá. Ok? Entendeu? Captou? Então, mediana, termo central. Para calcular a mediana, eu preciso colocar em ordem crescente ou em ordem decrescente. Por que fazer isso? Porque se eu não fizer isso, o meu termo do meio pode ficar diferente do teu termo do meio e ficar diferente de novo do termo do meio dela e do termo do meio dele. Tem ninguém aqui, tá, minha gente? E eu também não tô vendo ninguém. E aí, eu tenho a minha mediana. E se for uma quantidade ímpar, só vai ter um elemento central. Sempre assim, ó, tenho 5 elementos. 2 pra cá, 2 pra lá, termo central. Ah, eu tenho 5. 5 dividido para 2 é o quê? 2,5. Então, o próximo inteiro, depois de 2,5, é 3. Então, quer dizer que o meu terceiro elemento é o central. Sempre assim, ok? Agora, eu ia dizer, tinha moda, mas apaguei. Mas tinha moda, né? Mas, enfim, moda é o que mais se repete. Imagine que a hora tivesse assim, ó. Vamos ver. Vamos ver as idades. Vou imaginar que vocês estão aqui comigo. Vou colocar as idades de vocês. Vocês, primeiro ano, todo mundo cara novinho. Tem gente de 14. Tem gente de 18. Tem gente de 14 também. Tem gente de 16. Eu acho que tem mais gente de 16. Tem gente de 15. Tem gente de 15. Pronto. Digamos que a gente estava lá na sala de aula, eu perguntei as idades de vocês e aí vocês começaram. Fulano, 17 anos, 14, 18, 14, 16, 16, 16, 15, 15, 15. Pronto. Digamos que essas foram as idades que vocês me deram. E aí eu quisesse saber qual é a mediana das idades. Então, eu quero saber o termo central, certo? Sendo que, para descobrir o termo central, primeira coisa, antes de olhar o elemento do meio, é fazer o quê? Organizar em rol. Sempre organizar em rol. Falou em mediana, tem que organizar. Mediana é fácil assim se dá. Cai no Enem? Cai, inclusive no Enem. E assim, bem facinho. Sendo que pega os alunos, né, na questão do rol. Porque tem menino que faz, mediana é fácil demais. Mediana é só pegar o elemento do meio, maravilhoso. Porém, a criatura esquece de colocar em ordem crescente ou decrescente e erra uma questão facílima lá no Enem, né? Mas nosso foco é SSA, cai no SSA, cai também e é fácil também. Então, eu preciso saber que
eu preciso colocar em ordem crescente ou decrescente. Então, ó, do menor para o maior, minha menor idade na turma de vocês aí, hipoteticamente, é 14 anos, uma vez, 14 duas vezes e só. Depois, 15 anos, apareceu aí 3 vezes. Depois eu tenho 16 anos também, 3 vezes. Depois eu tenho 17 anos uma vez. E eu tenho alguém com 18 anos. 17, 18. Quantos elementos eu tenho? Eu tenho, ó, 2, 4, 6, 8, 10. É uma quantidade par. Se é uma quantidade par, isso quer dizer que eu vou ter 2 elementos centrais. Então, a minha mediana, eu vou ter que pegar os 2 centrais, somar e dividir por 2. Ok? Se ligou? Muito bem. Você é desenrolado, eu sei disso. Então, ó, fazendo naquela estratégiazinha, pra lá e pra cá. Um pra lá, um 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 pra cá. Fiquei com 4 nesse grupinho. 4 nesse grupinho. Quem é a minha mediana? 15 e 16. Porém, minha mediana é um valor único. Se ele é um valor único, eu vou precisar somar os dois. 15 mais 16 e dividir por 2. 15 mais 16, segundo assim a soma básica da vida, né? Isso dá 31 dividido por 2. Metade de 31, eu posso pensar assim, ó, metade de 30 é 15, metade de 1 é meio. Então isso vai dar 15 e meio. Essa é a minha mediana. Dica, né? Dica maravilhosa. Quando acontecer, não é sempre não, tá? Quando acontecer dos 2 termos centrais serem uma sequência, como aqui, 15 depois do 15, 16, é uma sequência numérica, né? De razão 1. Quando acontecer de ser uma sequência de razão 1, ou seja, um sucessivo do outro, a mediana sempre vai dar esse número que vem antes e meio. Por exemplo, aqui deu 15 e meio. Se fosse 9 e 10, eu não precisava somar os dois e dividir por 2 não, porque se é 9 e 10, eles são números sequenciados, então a minha mediana vai dar 9,5. Só para você ganhar tempo, né? Porque isso aqui dá o quê? 19, se eu somasse, dividido por 2. Metade de 19, 9,5. Ah, se na tua sequência fosse 151, 152, os 2 termos centrais, não, a sequência é um depois do outro. Então, se você somasse os dois e dividisse por 2, isso ia dar 151,5. Tá? Essa é uma dica que, assim, às vezes acontece e aí você evita de somar eles dois e dividir por 2, né? Vai dar esse daqui e meio. Era só isso mesmo que eu tinha pra dizer. Sim, pra gente fechar aqui, né, e ir pra questão no próximo vídeo, é uma quantidade par, né? Então, como é que eu vou saber quem são os 2 elementos centrais? Aqui, de novo, eu fiz naquele joguinho. Um pra lá, um pra cá. Um pra lá, um pra cá. Mas se eu tivesse muitos elementos, isso ia me dar muito trabalho, ia me render muito tempo. Eu não tenho tempo assim, né? Porque tempo é questão a mais. Então, tem 8 elementos. Na mesma ideia do outro. Quero dividir em 2 grupos iguais, então divido por 2. Isso vai dar 4. Porém, isso não é um número par. Se é um número par, eu sei que são 2 elementos centrais, porque minha lista tem uma quantidade par de elementos. Então, eu vou pegar o quarto e o próximo. O quarto e o quinto elemento. Ó. Primeiro, segundo, terceiro, quarto. Aqui tem 8, tem 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Opa! Olha aí. Errei. Tudo bem. Acontece nas melhores famílias. São 10 elementos, tá? E vocês não me disseram nada, né? Ficaram só aí assistindo. Mas claro, como é que vocês iam me dizer? Enfim, tenho 10 elementos dividido por 2. Isso vai dar 5. Então vai ser o quinto e o próximo. E o sexto. Porque é uma quantidade par. Se é uma quantidade par, eu vou ter 2 elementos centrais. Quando for ímpar, é só a gente arredondar a vírgula pro próximo número. Vai ser um valor só. Quando for par, eu vou pegar o resultado e o próximo. Então, primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto e sexto é a minha mediana. Ok, deu para entender? Então, recapitulando, média, soma tudo, divide pela quantidade de elementos. Moda, o que mais se repete.
mediana, termo central. Porém, tem que colocar em rol. Aqui eu tenho moda. Eu tenho 15 3 vezes, o 16 3 vezes. Ele é bimodal, né? Tem duas modas. 15 anos e 16 anos são as idades que mais se repetem aí na turma hipotética de vocês. Valeu? Então, próximo vídeo a gente mão na brasa com a primeira questão. Aproveita, lê a primeira questão aí, tenta fazer que no próximo vídeo eu venho com a solução. Valeu!